Olá, eu sou a Raquel, tenho diagnóstico de fibromialgia há 20 anos. Provavelmente todas já sabem isso, né? Aliás, que saudade de vocês, espero que todos estejam bem. Bom, como foi pedido aí pelo grupo, vou falar um pouquinho da minha história em relação a essa patologia, tá? Meus primeiros sintomas foram dores muito fortes nas pernas, tá? Especialmente nos joelhos, né? Então eu tinha muitas dores muito intensas nos joelhos, e isso me fazia com que eu não conseguisse andar direito, tá? Com o tempo a dor começou a se espalhar por outras áreas do meu corpo, se tornando um processo generalizado de dor alguns meses depois, tá? Cheguei a ter alguns exames com demonstração de processo inflamatório, mas isso foi temporário, depois isso passou e não deu em nada. A fibromialgia, ela não tem exames específicos, né? Então, quando eu falo assim, os exames deram houveram alguns exames que ficaram com informações relacionadas ao processo inflamatório, mas não deu em nada. Por quê? Porque a fibromialgia não é um processo inflamatório, a fibromialgia é uma doença de característica neurológica, tá? Então, não era isso, né? Então, foi excluindo essas questões aí, né? Não dá pra gente acompanhar uma evolução, apesar de eu sentir que cada ano que passa as questões aí das dores pioram. Eu sempre fui uma criança, adolescente, né? Porque eu tive diagnóstico com 18 anos, né? 18 para 19 anos. Eu sempre fui uma criança mais caseira, né? Uma adolescente mais caseira. Eu não era muito de ir pra balada, de sair, nem nada. Então, de início, não teve um impacto tão grande assim na minha vida. Mas quando eu fechei o diagnóstico, eu lembro de ser zoada até na rua, porque eu era uma menina, né, uma moça, que andava me arrastando parecendo uma velha na rua, porque eu não conseguia fazer as coisas, né, eu não conseguia andar, eu me arrastava mesmo. E eu perdi a minha vaga de iniciação científica no Instituto de Botânica na época, por causa da doença. Minha orientadora na época não aceitou, não via, não... Enfim, ela olhou pra minha cara e falou: mas você não tem cara de quem tá doente. E acabei perdendo a bolsa e eu fiquei parada por um ano, pelo menos, sem conseguir fazer outros estágios, né? Porque na época eu fazia estágios, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada. Então, eu não precisava trabalhar na época da faculdade, então eu fazia os estágios, né? Com relação assim à família, que houve uma pergunta sobre isso, né? A família, os amigos, enfim. Demora um pouco para as pessoas que estão ao nosso redor entender, porque realmente a gente não tem cara de doente, né? Não tem uma cara. A fibromialgia é uma doença invisível, você não enxerga a patologia, você não enxerga a doença. Então, minha mãe e meu pai foram bem assim resistentes na época. Minha mãe passou a entender melhor depois que ela mesma foi diagnosticada com fibromialgia. E hoje eu tenho apoio total e restrito deles. E especialmente do meu marido. Meu marido é minha rocha, né? Não tem outra pessoa. Hoje é ele que me apoia em tudo. Absolutamente tudo. Então eu conto com ele para, enfim, qualquer coisa, tá? Então, assim, eu tenho essa alegria, essa sorte. Não é toda a família, aliás, é uma doença lotada de estigmas e preconceitos. Viver, né, como eu estava falando, a questão de ser invisível. A pessoa não vê, mas a gente tá com dor 24/7. Acho que vocês perceberam que tem coisas diferentes em mim, né? E fazia desde o começo da pandemia que eu não ia no cabeleireiro, eu não ia no salão.
né? Eu ou cortava na minha casa, tingia na minha casa, enfim, ou a pessoa que é minha cabeleireira, ela vinha até minha casa e só cortava, né? Com todos os... E dessa vez eu tomei coragem de ir porque eu queria mudar. E são 7 horas da noite nesse momento e eu tava, né, eu acabei de chegar, não faz nem meia hora que eu cheguei em casa e eu estava lá desde a 1 da tarde. Eu tô destruída. Tô destruída. Eu sei que na hora agora que eu chegar e vou terminar aqui, eu vou deitar. E deitada eu vou ficar. Eu já avisei até meu marido. Eu falei, ó, seguinte, eu não tenho energia pra mais nada. Hoje acabou. E não é só hoje. Eu vou demorar dias pra me recuperar dessa aventura que eu fiz hoje. Porque é assim que funciona. Né? Na fibromialgia é assim. A gente gasta uma energia que muitas vezes a gente não tem. A gente opta por isso porque a gente quer viver. Vocês não veem isso. Na minha cara não tá isso. Essa informação não é. Eu não passo isso para vocês, mas eu tô. Então, sendo essa doença invisível, as pessoas não conseguem entender que a gente tá com dor 24/7. Nosso espectro de dor tipo, você, né, para uma pessoa saudável, a sua dor de 0 a 10. Para uma pessoa com fibromialgia, essa dor ela tem que começar no 7. De 7 a 20. Qual que é a sua dor? Porque a gente nunca tá no 0. A gente nunca tá no 5. 5 é dia a dia. 5 é um dia ótimo. 5 é um dia excelente. 5 é um dia onde você tá fazendo tudo. Então, quando chegar um cliente falando que tem fibromialgia, lembra disso, tá? Fibromialgia é uma doença sem cura. Ela é uma patologia de dor crônica, onde o volume da dor aqui no sistema nervoso central está travado no máximo. Travou. O botão está travado. Não tem o que fazer, não dá para destravar o botão. Então, ela é uma doença que a gente vai tratar sempre. Eu, hoje, 20 anos, tá? Considera isso. Eu tomo uma série de remédios para isso. Eu tenho que controlar de forma medicamentosa, tá? Eu tomo analgésico, relaxante muscular, moduladores de humor que vão modular a entrada e saída de serotonina, adrenalina, dopamina no meu cérebro, né? Para ajudar no controle da dor. Indutor de sono. Além disso, psicoterapia frequente, semanalmente. A pessoa precisa de psicoterapia, tem que acompanhar, a gente fica louco, tá? Eu também faço atividade física mal e porcamente, mas eu tenho que fazer. É parte do tratamento e eu tenho que fazer, tá? Nem sempre eu consigo, mas eu preciso. E aí, então, outras coisas, como acupuntura, como aromaterapia, quiropraxia, fitoterapia, terapias complementares em geral. Tá? Terapias complementares em geral ajudam e muito, não é pouco não, ajuda bastante. Agora na pandemia eu parei de fazer, por motivos óbvios, mas agora eu vou retomar aos poucos. Um diagnóstico de fibromialgia ele demora, ele é por exclusão. Já que eu não tenho um exame, como eu falei, eu não tenho um exame para detectar. Então eu tenho que excluir. Eu vou excluir todas as outras doenças que têm sintomas parecidos e que poderiam me confundir. E fazendo essa exclusão, aí é que eu vou trabalhar. Opa, é fibromialgia ou pode ser fibromialgia. E aí eu tenho, o médico ele também tem pontos de dor e um questionário de sintomas que ele vai conversar com o paciente e vai aos poucos determinar. Então, não acredite naquele médico que olha para você em uma consulta e fala, é fibromialgia, pode ir para casa, toma isso aqui. Esquece, vai em outro médico, porque não é assim, tá? Então, é um diagnóstico difícil, que demora, como eu falei, 2 a 3 meses, no mínimo. Às vezes demora até mais do que isso, a depender da situação.
Mas não é uma coisa imediatista, não. O médico pode até falar, eu suspeito que, mas determinar, ele vai determinar depois, tá? Então, fiquem atentos em relação a isso. E se o cliente chegar falando desse, né, nesse jeito, assim, você com jeito, com cuidado, orienta ele a buscar, de repente, uma outra opinião médica, tá bom? Acho que é isso. Se deixar, eu fico falando muito mais. Eu acho que eu já falei muito, já foram 10 minutos de vídeo, já tem bastante conteúdo aqui. E espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida, eu tô totalmente à disposição, vocês sabem, tá bom? Um grande, grande, grande abraço para vocês. Me encontrem nas redes sociais, me encontrem pelo WhatsApp, falem comigo, podem me encher, tá bom? Eu não vou me incomodar nem um pouquinho, tá? Um beijo enorme para vocês. Gratidão. Até a próxima.